situação muito delicada, é uma situação de um desastre aéreo não tão comum em relação à possibilidade da gente poder materializar e reconhecimento, infelizmente, das vítimas. O Boqueirão em Santos foi surpreendido hoje pela manhã por um forte barulho, muita fumaça e a conclusão de que um avião havia caído sobre várias residências. Susto, correria, desespero tomaram conta de ruas e avenidas próximas. Logo, os bombeiros iniciaram a busca por vítimas. Em meio aos escombros, mais surpreendente que o próprio acidente aéreo, a notícia de que o candidato à presidência da República pelo Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos, estava na aeronave. Segundo pesquisas do Ibope, Campos ocupava o terceiro lugar na disputa com 9% das intenções de voto. Tão surpreendente como o crescimento da campanha, antes mesmo do horário eleitoral gratuito em televisão, Eduardo Campos ganha as manchetes com a notícia trágica de sua morte. E no dia 13 de agosto, como em 2005, data da morte de Miguel Arraes, avô de Eduardo, de quem ele herdou toda a tradição política. E para comentar a tragédia e discutir as consequências para o cenário político nacional após a morte de Eduardo Campos, nós recebemos aqui no estúdio o jornalista Francisco Laescala Júnior. Chico, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Qual pode ser o impacto dessa tragédia nas eleições, nas urnas em outubro? Boa noite, Irineu, boa noite a todos os amigos telespectadores da Santa Cecília TV e do Caderno Regional. Pois é, uma tragédia que se abateu sobre a vida política nacional, sobre a democracia, com a perda dessa jovem liderança de 49 anos, o governador Eduardo Campos, candidato à presidência da República. Sem dúvida, há pouco mais de 2 meses das eleições gerais de 5 de outubro, Irineu, o impacto tem que ser ainda devidamente avaliado. É claro que o componente emocional é muito forte num processo eleitoral, sem dúvida nenhuma. E certamente a perda de Eduardo Campos, que despontava como uma jovem liderança, importante liderança política do país, e que certamente, se não agora, mais adiante, chegaria à presidência da República, sem dúvida, exatamente por toda a sua projeção e condições pessoais, esse componente será determinante, eu creio, na eleição, principalmente quando da escolha pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro, do sucessor de Eduardo Campos. Qual é o procedimento agora, Chico? O partido realiza uma nova plenária para definir quem será candidato? Quer dizer, isso também está previsto na legislação? Está previsto, está previsto. Não, sem dúvida, o partido lançará um novo candidato, escolherá por meio de uma convenção, enfim, um novo candidato. Pode ser, provavelmente... A tendência é que seja a Marina, você acredita? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje, até porque a ex-senadora Marina Silva é filiada ao PSB. Portanto, ela é uma integrante do Partido Socialista Brasileiro. Ela é, todos nós sabemos, ela é da Rede Sustentabilidade, mas que não se viabilizou como partido. Então, ela, portanto, para ser vice de Eduardo Campos, ela teve de se filiar ao PSB. Portanto, está em plenas condições de assumir a candidatura à presidência. Essa é a segunda vez que um candidato à presidência da República morre às vésperas de uma eleição em um acidente. Peritos ainda apuram as circunstâncias da queda da aeronave. A morte prematura de Eduardo Campos causou comoção. Uma pessoa que eu sempre admirei, sempre tive uma autoestima por ele. Sinto muito. Desculpa. Beleza, vai. Chovia no momento do acidente. Eduardo Campos cumpriria a agenda de campanha em Santos. A aeronave, um Cessna como esse de 16 metros de comprimento, com capacidade para 10 passageiros, partiu do Rio de Janeiro com destino à base aérea do Guarujá, até cair nesse ponto, na rua Alexandre Herculano, no bairro Boqueirão, em Santos. Ao todo, 7 pessoas morreram dentro da aeronave. Além de Eduardo Campos, estavam a bordo Alexandre da Silva, fotógrafo, Carlos Augusto Leal Filho, Percol, assessor de imprensa, Geraldo da Cunha, piloto, Marcos Martins, também piloto, Pedro Valadares Neto, assessor, e Marcelo Lira, cinegrafista. Nós temos ali restos mortais espalhados por toda a região. É uma ocorrência bem diferente, é uma ocorrência muito difícil, no qual nós vamos permanecer e tentar aí, dar aí uma rápida resposta para que a gente possa deixar as famílias aí um pouco mais tranquilas.
6 vítimas do acidente que moravam na área onde caiu o avião foram para a Santa Casa de Santos. Nenhuma delas corre risco de morte. Com ferimentos ali, queimaduras superficiais. Este imóvel na rua Bahia de Abreu ficou praticamente destruído. O telhado dessa academia também foi atingido. Quando a gente olhou, visualizou o fogo atrás da academia, já descemos, esvaziamos toda a quadra do prédio, descemos todos os moradores, fechamos o gás, ligamos o disjuntor. Foi o que deu para fazer. Telha quebrada, barro dentro dos apartamentos. Eu escutei uma pressão, fez uma coisa assim muito rápido, você não consegue nem raciocinar. Dali um pouco, deu um estrondo, a janela caiu em cima de mim, eu ainda fui tentar olhar para fora para ver. Aí eu vi aquele clarão muito forte e começando a cair tudo no quintal do lado. Começou a despencar árvore, terra, começou a voar coisas. Deu para notar que era um avião, que o barulho assim que vinha, que você notava que tinha 2 asas, né? Tinha 2 turbinas no mínimo. E de repente aí, então deu aquele estouro e depois novamente veio o estouro assim, aí quebrou tudo, madeira, do fundo da casa para frente, né? Quebrou tudo e veio tudo, eu não sei como nem me pegou, mas eu agradeço a Deus e na hora eu me ajoelhei e agradeci a Deus porque não tinha pego um caco de vidro, mas no entanto quebrou tudo, estourou tudo. A presidente Dilma Rousseff decretou luto oficial de 3 dias e determinou a suspensão também por 3 dias de sua campanha à reeleição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também divulgou nota lamentando a morte de Campos. No texto, Lula se refere a ele como um grande amigo e companheiro e diz que o país perde um homem público de rara e extraordinária qualidade. Já o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, disse que Campos era uma referência como homem público nos cargos que exerceu. E que Ascioli Campos era natural de Recife. Formou-se em economia e ainda na faculdade começou a militância política. Em 86, atuou na campanha do avô, Miguel Arraes, à reeleição ao governo de Pernambuco. Em 90, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, e se elegeu deputado estadual. Em 1994, foi eleito deputado federal, exerceu o cargo durante 3 mandatos e tornou-se um dos principais articuladores do governo Lula. Em 2003, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia e, em 2005, assumiu a presidência nacional de seu partido. No início de 2006, se licenciou do cargo para concorrer ao governo do estado pela Frente Popular de Pernambuco, quando foi eleito. Eduardo Campos tinha 49 anos, era casado com a economista Renata Campos e deixa 5 filhos, entre eles um bebê recém-nascido. O governador Geraldo Alckmin deu uma breve coletiva na Prefeitura de Santos, onde também decretou o luto de 3 dias no estado de São Paulo. Ele afirmou que o Brasil, infelizmente, perdeu uma liderança jovem, promissora, que tinha muito a contribuir a nosso país. É, sem dúvida, uma grande perda mesmo, né, Chico? Sem dúvida, Irineu. O currículo, para provar isso, basta lembrar do currículo que o Irineu apresentou agora, né? Um currículo que mostra toda a trajetória do Eduardo Campos, que apesar de jovem, foi governador eleito, reeleito, votações consagradoras, deputado federal, enfim, ministro da Ciência e Tecnologia, presidente nacional de um partido, enfim, uma liderança, como disseram tantos outros líderes, promissora, de qualidade, com conteúdo, um homem que defendia o crescimento econômico, o combate à inflação, enfim, e que seria certamente um grande candidato nesse processo, especialmente agora, quando começa o horário eleitoral, os debates, enfim. Seria uma grande, olha, uma enorme perda para o Brasil de hoje, para os filhos, e para o Brasil do futuro, sem dúvida nenhuma. E que vai mexer certamente com a campanha política, né, Chico? Claro, não tenha dúvida, esse é o componente da eleição. E agora tem um novo, a começar pelo seguinte, quem vai substituir Eduardo Campos? Marina Silva, como tudo indica. Enfim, o cenário muda completamente. Teremos uma nova eleição a partir de agora. Políticos e empresários da região também lamentaram a morte de Eduardo Campos. Uma pessoa de 49 anos, de um legado muito grande da sua família, desde o seu avô, Miguel Arraes, da sua mãe, Ana Arraes, do Tribunal de Contas, o trabalho também muito bem feito no governo do estado de Pernambuco, uma pessoa muito querida a nível nacional, que vinha com uma nova proposta, uma nova roupagem, uma pessoa com outras ideias. Perde o Brasil, sim, um legado até de esperança para o povo brasileiro, seria mais uma opção nessas próximas eleições. Recentemente ele me
pediu para entrar no partido, queria que eu me candidatasse a deputado federal. Eu jantei com ele, com a Renata, a mulher dele, em São Paulo. Ele fez a minha ficha, assinou a minha ficha. Eu disse, eu te apoio, e disse publicamente que ia apoiá-lo e votar nele. Só disse que eu não seria candidato, porque eu não quero mais ser candidato por tantas desilusões na política. Certamente Eduardo Campos, fosse ou não eleito, não sei, mas era um homem que estava aí preparado para debater as coisas importantes do país. E nós perdemos isto. Não sei qual é o prejuízo, sei que o prejuízo é muito grande e não sei quantos anos ou se décadas nós vamos atrasar o desenvolvimento deste país. Bom, é isso. Quero agradecer aqui ao jornalista Francisco La Scala pela participação conosco. Obrigado, viu, Chico? Eu que agradeço, Irineu. Um abraço a todos os telespectadores da Santa Cecília TV. E depois do intervalo, a candidata a vice-presidente da chapa de Eduardo Campos, Marina Silva, esteve hoje em Santos e lamentou a morte do companheiro político.